Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa, costumeiramente aqui na TV Câmara, Memória Acadêmica Trajetória. A você, um forte abraço. Meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é o melhor programa de cultura da nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, também do leitor e da boa música. É uma hora de pura interação com o seu eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo, a você aqui da cidade, de toda a região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Nos encontramos sempre aqui, todos os sábados às 19 horas, na TV Câmara e na grade da TCM Telecom, com esse programa Memória Acadêmica Trajetória. Este programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a Sejus, movido pelo sonho da interação das diversas academias e escritores, assim como aos produtores, grandes leitores, pensadores e futuros escritores da nossa cidade, do estado e do país. O nosso entrevistado de hoje é o escritor imortal, professor Francisco Carlos, que faz parte da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Como de costume, nós vamos ouvir o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a Sejus, que tem letra e composição de Tony Moraes, arranjos de Gideão Lima, nas vozes de Dr. Uelma Menezes, no soprano, Paulo Fernandes, barítono, Dani Melo, contralto, Marcos Lima, tenor. Ouçamos o belo hino da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, que é no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais.
Bom, gente, após ouvirmos esse belo hino da academia, né, o hino oficial da nossa Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, nós hoje estamos com um convidado mais do que especial, por diversos motivos que a gente vai conversar aqui um pouco com você. É uma pessoa profundamente ocupada, mas tirou um tempo dentro do seu tempo, que já é muito resumido, e veio estar aqui conosco conversar que você está em casa, né? Você que é aluno aí do município, do estado, da universidade, onde temos alunos, você que também é professor da nossa rede de educação, tanto municipal como estadual, como das próprias universidades. Eu tenho encontrado vocês, é coisa rara, mas eu tenho encontrado, rara porque dificilmente eu gosto de estar assim, andando, mas eu encontro de vez em quando e fico muito feliz. E aí eu mando o meu forte abraço ao Gilberto, que é professor de uma faculdade particular aqui, que nos encontrou, está nos assistindo. Inclusive, segundo ele tem indicado muito aos seus alunos nesse intervir, até porque ele é um professor de história, né, história, e ele é doutor nessa área, a gente conversou e fiquei muito feliz. Ele também tem doutorado, assim como nosso convidado, eu e mais outros, e ele me disse que gostava de assistir o programa aos sábados, sentava para ouvir o que tem a dizer os imortais escritores da academia. Ele comentou muito sobre a vinda aqui de Wilson Bezerra de Moura. E eu ri quando ele disse assim, eu achei muito bonito quando você disse que o Wilson foi tudo. O Wilson só não foi juiz e promotor, mas o resto, eu ri bastante quando ele disse isso no supermercado. Ele tem uma voz mais alta do que a minha, então chama mais atenção. É coisa de professor. Mas o nosso convidado especial de hoje é Francisco Carlos. Ele possui uma experiência no ensino superior, nas áreas de economia e administração, na gestão pública municipal. Francisco Carlos, professor da universidade e é um político brasileiro, né? Um dos nossos mais conhecidos políticos da região, além de ser escritor. Francisco Carlos também foi dirigente partidário, vereador eleito por 3 mandatos. O pessoal gosta do seu trabalho, e aí eu quero abrir um parêntese e falar sobre isso. Francisco tem muitos admiradores, principalmente da classe, todas as classes, mas principalmente do pessoal da classe um pouco não abastada, e eu digo isso até porque eu tenho diversas funções e às vezes eu estou trabalhando e escuto. Então ele tem essa admiração do nosso povo moçoroense, pelo menos nos bairros que eu já fui, tem admiração e por incrível que pareça, isso é preciso dizer em público, porque serve como testemunho para os outros aprenderem. Francisco é bem visto na classe de doutores da qual eu faço parte. O comentário é a boa visão que se tem do vereador Francisco. Não só do professor, que já é chover no molhado falar do professor, mas como vereador. Então, com 3 mandatos aqui na cidade de Mossoró, de forma dedicada, com atenção e bem diversificada no conjunto de temas que envolve a nossa cidade. Ele é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a nossa UERN, em 1992. É mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, também pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em 2000. É doutor em Administração Pública pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, né? 2015, com concentração na área de estratégia. Francisco Carlos é professor do Departamento de Economia da UERN desde 1994, onde ocupou os cargos de superintendente do Centro de Estudos e Pesquisa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional do SEMIAD, SEMAD, chefe do Departamento Econômico e assessor de planejamento, tem experiência de ensino superior nos setores público e privado, nas áreas de economia e administração, com interesse em estratégia de planejamento e políticas públicas, desenvolvimento local e sustentável. É administrador de carreira na Prefeitura Municipal de Mossoró, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na qual ocupou diversos cargos de chefia, assim como assessor. Durante 7 anos foi secretário municipal da Cidadania, isso aí naquelas estratégias de políticas públicas
nas áreas de educação, saúde, cultura, desenvolvimento, esporte e lazer. Como eu já disse, eleito vereador em 3 legislaturas, exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal, primeiro secretário da mesa, diretora, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pelo qual iniciou a experiência inovadora de debate e discussão pública sobre projeto de lei em apreciação na Casa Legislativa. Gestor público municipal, implantou conselhos municipais, instalou diversos programas sociais, coordenou a elaboração do plano diretor do Código do Meio Ambiente de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e a construção de 17 escolas, 8 unidades de saúde e outras dezenas de equipamentos sociais. É idealizador de dezenas de projetos de lei, entre as quais a Lei de Responsabilidade Educacional, Programa Municipal de Incentivo à Educação Universitária, assim como na Câmara Municipal, empreendedora e Frente Parlamentar Popular em defesa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Bom, após isso vamos ouvir um vídeo aí literário. É sempre bom, antes do nosso convidado, a gente ouvir um pouquinho de literatura. Ouçamos Resgate Literário com Wanda Jacinto. Olá! O nosso resgate literário de hoje nos traz a poetisa Marina Grandolfo. Ela que nasceu em 1987 na cidade de Catanduva, São Paulo, e atualmente vive em Campinas, São Paulo. É formada em letras e doutora em estudos literários pela Unesp. É professora, escritora e poetisa. Também é mãe e feminista. E foram esses 2 últimos papéis que a provocaram, em definitivo, no sentido de compartilhar a sua escrita. Possui textos publicados na revista Ruído Manifesto e na Zine Autoral, Por Debaixo da Carne Sou Palavra. Maquinário Feminino e Outras Conversas é o seu livro de estreia, pela editora Patuá. E em um dos seus poemas, ela diz assim: os gritos vêm do passado e trazem o horror costurado na memória do vestido, agredido e despido, em meio ao gemido de dor. O puído da relutância transpassa gerações e reverbera os ruídos dos murmúrios e berros silenciados outrora. Desgraçadamente, remoemos as marcas hereditárias carregadas nos genes de nossas mães, avós, bisavós, tias, porque, acreditem, elas ainda nos doem. Poema Hereditárias, da poetisa Marina Grandolfo. Bom, gente, estamos de volta aí depois de ouvirmos o Resgate Literário por Wanda Jacinto, como é costumeiramente a gente vê aí no YouTube, em toda a região. Wanda Jacinto também faz parte da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Wanda, muitíssimo obrigado. Bem, gente, hoje estamos com o professor Francisco Carlos, que é vereador na cidade, professor da universidade, já foi secretário aqui do município de Mossoró e tirou um tempo, como eu disse a vocês, dentro do seu tempo, que é muito ocupado, para conversar conosco e nos deixar a sua história como lição de vida. Né? É uma lição de vida. Você está em casa, preste bastante atenção. Vocês aí, meninos que estudam no município, no estado, professores, educadores de todas as áreas, inclusive da universidade que nos acompanha, que vai nosso forte abraço. Seja bem-vindo, professor Francisco Carlos. Muito obrigado, Ricardo. É uma satisfação, uma alegria estar aqui compartilhando esse espaço com você e com sua grande audiência. Professor Francisco Carlos, aqui nós temos uma tradição nesse programa que é falar um pouco sobre a vida da infância. Né? Você que é nascido no bairro Boa Vista, aqui da cidade de Mossoró, é um mossoroense nato. Nota-se que você é um apaixonado pela cidade, tem feito tudo o possível e impossível para melhorar a cidade, criando leis, ajudando a população.
E isso repercute muito dentro das vias educacionais, da própria comunidade, das comunidades em que a gente atua, a gente vê muito isso. Quero lhe parabenizar inicialmente por isso. Professor Francisco Carlos, fale um pouco da sua infância e da sua trajetória educacional. Como você começou seus estudos, como foi essa trajetória? Nosso povo gosta muito de saber isso. Ricardo, a minha infância foi uma infância muito saudável. É uma infância da qual eu guardo muitas memórias, e memórias com muita satisfação, com muita alegria, né? Foi uma infância simples, como milhares e milhões de outras crianças brasileiras, nordestinas, né? Milhares de crianças moçoroenses. Uma infância simples, de uma família simples, né? Nós morávamos no bairro Boa Vista. Ainda hoje a minha mãe mora no bairro Boa Vista. Eu nasci e me criei nas capoeiras da Boa Vista, jogando bola no chão de terra batida, né? Correndo por aquelas ruas empoeiradas, né? Andando de bicicleta, fazendo traquinagens próprias das crianças, né? E são memórias realmente assim, muito, muito agradáveis, apesar das limitações, das dificuldades do dia a dia. A minha mãe é uma professora hoje aposentada do ensino primário. O meu pai trabalhava em empresa de construção civil, em atividades ali administrativas. E eu aprendi com eles, tanto com a minha mãe professora como o meu pai, aprender a gostar de ler, porque eles ofereciam leituras, ofereciam possibilidades. Meu pai gostava muito de ler. E Ricardo, eu acho que eu aprendi a gostar de ler lendo revista em quadrinhos. O famoso gibi. O gibi. Eu lia muito gibi. E eu tirava os domingos para sair a pé ali da Boa Vista para a lateral do Cine Teatro Pax, do Pax, onde tinha os sebos, né, de revistas usadas. E a gente levava as revistas que tinha ali durante a semana, levava no domingo pela manhã para trocar por outras, né? Então, quando a gente não estava podendo comprar uma revista nova, estava trocando as revistas, dava uma diferençazinha ali para o proprietário da banca, do sebo, e assim a gente foi aprendendo a gostar de ler, e é um gosto, graças a Deus, que permaneceu ao longo de minha vida e acabou, né, fazendo com que eu ingressasse na vida acadêmica. Que coisa boa. Assim, você vem de escolas públicas ou escola particular? Por exemplo, do Estado, município? Eu estudei praticamente a vida toda em escola pública, porque eu passei pelo Educandário Presidente Kennedy. Eu sei onde é. O Educandário Presidente Kennedy eu fiz o pré-primário no Presidente Kennedy. O pré-primário era aquele anozinho que tinha antes do primeiro ano, né? Depois foi, mais modernamente, se transformou nas turmas de educação infantil, com vários anos, né? Mas antes tinha só o pré-primário. E aí eu fiz o pré-primário no Presidente Kennedy, depois eu fiquei na Escola Estadual Moreira Dias. Também na região da Boa Vista, ali, 12 anos, 12 anos, né? Uma escola antiga, tradicional, Moreira Dias, que até a 5ª série. Depois fui para o Eliseu Viana, a 6ª e a 7ª série, hoje diz ano, não é? Que vai até o 9º ano. Isso. Antes ia até a 8ª série. Aí eu fiz até a 6ª e a 7ª no Eliseu Viana. Depois fiz a 8ª série numa escola estadual, escola pública na cidade de Fortaleza. Voltei para Mossoró para fazer o primeiro ano do nível médio no Abel Coelho. Fui aluno do Abel Coelho, muita alegria de ser aluno do Abel Coelho. E aí depois concluí o nível médio já no Diocesano. E aí retornei, continuei, aliás, o estudo na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Muito bem. Então aproveita e fala um pouquinho dessa sua chegada na universidade, como aluno. É curioso, Ricardo, eu lembro do dia que fui fazer a inscrição para o vestibular na Universidade do Estado. Eu saí de casa e fui preencher os formulários que eles tinham, era uma espécie de cadernozinho de inscrição,
e era tudo manual, né? Não tinha hoje os recursos online que tem hoje. Você tem que sair marcando, riscando, escrevendo, né? E num determinado momento, depois de preencher os dados pessoais e tudo, tinha que escolher o curso. E aí a lista de cursos que a universidade tinha naquela época, eu olhei para o curso de História. Eu tinha saído de casa para fazer o vestibular para História. Aí eu olhei assim, eu disse, rapaz, de História, minha mãe é professora, meus tios e tias professores, uma família de professores, todo mundo muito simples, todo mundo pobre, eu vou ser professor também. Aí na hora, eu vejo curioso, na hora eu disse, não, eu não vou fazer História, eu não vou ser professor. Aí procurei outro curso, aí o que me parecia mais interessante era administração. Aí eu disse, administração, né, ser executivo, diretor de empresa, né, uma coisa assim, né, eu vou fazer administração. Foi aprovado e logo nos primeiros dias eu disse assim, olha, eu queria fazer História, mas eu estou aqui no curso de administração e ao jeito eu vou procurar fazer da melhor forma, já estou aqui. Acabou, Ricardo, que eu, quando me graduei em administração, fui laureado entre os melhores alunos da universidade daquele ano. A universidade fazia formaturas com todos os cursos juntos. Formava-se, era colação de grau com 1000 alunos era ali dentro juntos, da universidade, né? Mesmo. Ali do campus mesmo, sim. Né? E eu lembro que foram agraciados 3 dos melhores alunos naquele ano e eu estava lá, tendo começado o curso que eu, na realidade, nem tinha planejado fazer. E não é que depois eu fui... acabei fazendo doutorado em administração, sendo administrador e curioso. Terminei o curso de administração, fui fazer História. Eu disse, agora eu vou fazer o curso que eu queria. E quando estava fazendo História, fiz o concurso para a universidade, no ano de 1994. Eu tinha 24 anos, estava na metade do curso de História quando surgiu o concurso para a universidade e eu ingressei no departamento de economia da UERN com 24 anos de idade. Eu era um caçula ali na Faculdade de Ciências Econômicas, né? E ali estou já há 28, 29 anos. Bom, Francisco, a gente vai dar uma paradinha aí, você que está em casa, eu agradeço a audiência. Uma paradinha, um minutinho, a gente volta já. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Bom, gente, estamos de volta. O nosso convidado é mais do que especial, o professor Francisco Carlos, vereador da nossa cidade, já foi secretário, é muito conhecido na nossa cidade pelo árduo trabalho de prestação de serviço às nossas comunidades e à cidade de Mossoró. Professor Francisco Carlos, o senhor terminou o curso de administração em 1992, mesmo assim já entrou no curso de História, e logo após é aprovado pela universidade para ser professor. Nos conta essa sua chegada como professor da universidade. Concluído História, ou melhor, administração, como você bem registrou, eu fiz vestibular novamente, fui para o curso de História, estava na metade do curso de História quando soube do edital de concurso para a universidade. E aí, eu que na realidade não havia nem me imaginado lá no início, né, ser professor, foi dando aquela vontade gigantesca, enorme, né, de participar, de concorrer. Fui para o edital, olhei no edital, não tinha vaga para o curso de administração, que era onde eu era graduado. Tinha para economia. E eles permitiram naquela época, naquele edital,
que quem tinha formação em áreas afins pudesse concorrer também. Então a vaga era para economia, mas quem era formado em administração e contabilidade também podia concorrer. E aí foi então que eu decidi concorrer para a administração e vencer o programa de estudos lá que estava proposto de economia, né? Fiz o concurso então aí com 24 anos e consegui ingressar nessa carreira que hoje eu acredito que o que podia melhor de acontecer de bom para mim foi aquilo que aconteceu no ano de 1994, quando eu iniciei a minha carreira docente. Hoje, aí com 28, 29 anos, quando eu penso que a aposentadoria vai se aproximar daqui a pouco, digo vai se aproximar porque ainda tem uns anos ainda, né? Estou com 53 anos, ainda tem um tempo ainda, mas eu não tenho vontade de me aposentar da universidade. Eu acredito. Eu acho que chegando o período de aposentadoria, eu continuo na sala de aula porque me dá uma satisfação, uma alegria, um prazer enorme em estar em contato com os alunos na sala de aula. Eu tenho dito sempre isso às pessoas que me conhecem. Eu sou um educador. Acessoriamente, eu faço muitas outras coisas na vida, né? De jornalismo, que você imagine aí, eu faço. Mas eu sou educador, é uma paixão. Dizia meu avô que é um vírus. Você adquire e não tem mais cura. Professor Francisco Carlos, em 2000, o senhor deu início, se a gente não está enganado, ao mestrado. Não é verdade? Foi um mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, lá na própria universidade. Nos fala um pouquinho desse mestrado, porque é dele que nós chegamos ao seu doutorado. Eu fui aluno do mestrado em desenvolvimento e meio ambiente de um colega acadêmico, o professor Benedito Vasconcelos. Grande figura. E com o professor Benedito, eu tive a graça, a satisfação de poder aprender a conhecer e a amar o semiárido nordestino. A fauna, a flora, os aspectos econômicos, sociais, culturais, a infraestrutura do Nordeste brasileiro. Nós realizamos cerca de 10 viagens de estudos pelo Nordeste brasileiro junto com o Benedito, conhecendo aspectos relacionados à infraestrutura econômica e social do Nordeste. E hoje Benedito conduz ali o Museu do Sertão, onde está cristalizado todas aquelas coisas que ele mostrava para a gente no mestrado. Então, eu gostei demais, assim, me enriqueceu, me engrandeceu como pessoa, como acadêmico, como professor, o curso de mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. E ainda hoje eu leciono a disciplina de políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Quando eu, já ingressando, próximo de ingressar na carreira política, fui coordenar o programa de governo da então candidata Fafá Rosado no ano de 2004, na condição de coordenador, apresentava para ela algumas ideias que ela prontamente abraçou na condição de candidata, boa candidata por sinal, foi prefeita 2 vezes, e ela assumiu um compromisso com a cidade de Mossoró de instalar o Sistema Municipal de Meio Ambiente. E aí saiu um órgão executivo da área de meio ambiente, a Gerência de Meio Ambiente, o Código Municipal do Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, fruto daquilo que a gente aqui aprendido na universidade. É verdade. Professor, e a PUC? Como foi sua chegada ao doutorado na PUC? Foi Paraná? No Paraná. Eu fiz o mestrado relativamente cedo, para os padrões da época. Eu não tinha 30 anos quando eu me formei mestre. Hoje isso já não é incomum, né? É verdade. Porque eu já não tenho nada em comum. Mas logo em seguida eu iniciei ocupando espaços de cargos executivos na universidade, na prefeitura, ora na universidade, ora na prefeitura. E isso fez com que eu tomasse algumas decisões que adiou o ingresso na universidade. Por exemplo, eu estava com 30 anos quando pensava, já tinha terminado o mestrado, pensando no doutorado, quando o Walter Fonseca me chamou para ser pró-reitor de planejamento da universidade. E aí eu disse assim, olha, eu vou adiar o doutorado, porque seleção de doutorado tem todo ano, e convidado para um cargo honroso como esse não é toda a vida. Verdade. Eu vou ser o pró-reitor, depois que terminar eu faço o doutorado. Quando estava terminando a gestão de Walter, eu fui convidado para ser secretário municipal de Fafá Rosado. Eu lembro. Aí eu mais uma vez disse, olha, ser secretário não é todo dia, não é toda vida, doutorado tem seleção todo ano, eu vou passar mais 4 anos como secretário, quando terminar eu faço o doutorado.
E aí eu já estava por volta dos 38 anos, quando Fafá foi reeleita. Aí eu disse, pronto, agora eu vou terminar a gestão com ela, sair dos 30 anos para os 42 anos ocupando esses cargos, e com 42 anos Fafá terminava o seu segundo mandato, disse, agora eu vou fazer o doutorado. Então alguns colegas começaram a me desafiar a ser candidato a vereador. Aí eu disse, não, mas agora eu não vou deixar de fazer o doutorado mais uma vez para ser vereador. Eles então me desafiaram a tentar fazer as duas coisas. Que coisa. Fazer a seleção para o doutorado e ser candidato a vereador. E assim eu fiz. Passei na seleção para PUC do Paraná, um programa de uma qualidade de excelência na área de administração no Brasil, de renome internacional. Na sorte, com vários outros colegas aqui de Mossoró de cursar o doutorado em administração, ao mesmo tempo em que eu era vereador. Deu uma luta muito grande, mas deu tudo certo. E não é fácil não, você conciliar o doutorado com a própria vida em si, particular, é uma coisa E eu ainda complexa. fui, nesse período, fazendo o doutorado, ainda fui presidente da Câmara. Eu lembro dessa etapa em que se assentou como presidente. Então, mas me diga uma coisa, a sua tese, qual foi a sua tese do doutorado? A tese do doutorado, na realidade, ela já vinha sendo pensada, eu já vinha sonhando com isso há muito tempo, porque na prefeitura eu sou da área de saúde, eu sou funcionário, não sou da área de saúde, mas sou funcionário da saúde municipal. E como secretário eu havia também feito a gestão estratégica na área de saúde. E aí algumas coisas me provocavam a curiosidade, como por exemplo, o que é que determina de fato a qualidade de vida, as condições de saúde de uma população? É aquilo que o município investe, quer dizer, em municípios que investem mais em saúde, a população tem melhor qualidade de saúde, é aquele que tem maior infraestrutura, o que é que explica isso? E foi essa a curiosidade investigativa que me levou a desenvolver uma tese relacionando a teoria geral dos sistemas na gestão da saúde pública em municípios médios brasileiros. Ricardo, essa tese rendeu um artigo que foi publicado na USP, na Universidade de São Paulo, uma revista com Qualizar, e também de renome. E também um artigo numa revista de Oxford. Um artigo, uma publicação que tem um renome internacional. Né? E, na realidade, não são todos os acadêmicos que têm a honra e o orgulho de poder ter uma publicação dessa natureza. E a tese eu transformei em livro, viu? E não lancei ainda, mas o livro já está pronto. Já está no forno. Já está encaixado, na realidade, o livro. Estou só esperando o momento para que, juntamente com vocês e com a Sejus, quem sabe no mês de abril ou maio, no máximo, a gente organizar o lançamento do livro da tese. Já teve os artigos da tese, agora o livro. O livro. Mas o tema do livro? Pensamento sistêmico aplicado à gestão dos serviços de saúde. Mas o tema do livro o título do livro é Pensamento Sistêmico. Pensamento Sistêmico. Realmente, para essa região, assim, porque nessa área, há pouco, você sabe disso também, há pouco os livros lançados com essa ideia do pensamento sistêmico. Essas visões micro e às vezes macro que a gente encontra. E é importante que venha esse livro, que venha logo, que é para a gente ler, compreender e aplicar, porque a gente sabe que um povo que tem saúde, educação e segurança é um povo que não precisa se segurar como muralhas. É verdade, né? É verdade. Quando você dá um povo de verdade, no Brasil nós temos essa mania. Gente, você está falando aqui com um caba do pé da serra, um caba família pobre, humilde, né? Oriundo de família humilde, mas é um observador da vida. E como observador da vida, eu escrevi muitos livros já, todo mundo sabe disso, eu escrevi já diversos livros, escrevi nos 2 maiores jornais do estado, inclusive o Mossoroense, e outro é da região de Natal. E tem um programa de rádio na FM 105, mas eu tenho dito a todos os gestores que nos escutam, olha, educação é fundamental. Educação muda as pessoas. Ela muda as pessoas. A educação muda o temperamento?
talvez não mude o temperamento, mas ajuda a controlar o temperamento de cada ser humano, que é diferenciado. E a gente encontra grande dificuldade no meio educacional, porque as políticas públicas educacionais, elas são mais políticas, basicamente, de disse-me-disse, do que políticas reais, visto que o Brasil é um país que não sai daquele medianismo de evolução educacional, social e econômica. É hora da gente mudar isso. Gestores, a mudança está nos professores. Invistam neles, façam-os fazer mais cursos, estudarem mais, se dedicarem mais, e a gente tem uma mudança desse país. Professor Francisco, nós estamos chegando no final de mais um quadro, certo? E para acompanhar esse quadro, esse finalzinho, nós temos aí as cantoras que nos enviaram 2 músicas. Eu falei, o professor Francisco vai estar conosco. Aí Gorete Alves, juntamente com a sofonista Roberta Lúcida, fizeram 2 videozinhos. Você que está em casa vai ver uma bela canção aí, Roberta Lúcida e Gorete Alves, nossas cantoras e sofoneiras. Ouçamos. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu. Tenho um coração vazio, viva assim a da psiu, sabiá, vem cá, meu bem. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu. Tenho um coração vazio, viva assim a da psiu, sabiá, vem cá, meu bem. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já foi. Tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, Deus, diz por favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor, sabiá? Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta aqui com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Quero agradecer a Gorete Alves, que nos mandou esses vídeos, né? Gorete Alves e Roberta Lúcida, sofoneira. Elas sabem de sua presença e quiseram participar conosco, professor Francisco. Ricardo, eu gostaria de agradecer imensamente aí pelo carinho, não é? Pela demonstração que foi dirigida a mim por Gorete Alves e por Roberta Lúcida. Você acabava de me dizer aqui dos bastidores, Ricardo, que elas são vizinhas de Antônio Francisco. Antônio Francisco, por sinal, é um primo distante meu. É morador ali da Lagoa do Mato, né? Da região da Lagoa do Mato. Gorete, Roberta, muito obrigado. Bom, vocês ouviram aí, né? Tem um outro vídeo, daqui a pouco a gente passa, mas vamos voltar à nossa boa conversa, né? Professor Francisco, sua experiência como secretário, né? O senhor foi ali na prefeitura de Mossoró, lotado na Secretaria Municipal de Educação, ocupou diversos cargos de chefia e assessoramento, mas como secretário, como foi sua atuação? Assim, olhe, porque assim, eu tenho lembranças dessa época, e se diga de passagem, lembranças boas, que é coisa rara no meio político. Nos fala um pouquinho dessa sua época, professor Francisco. Ricardo, eu acho que eu talvez tenha omitido a informação que eu gostaria de deixar aqui registrado para você e para os seus telespectadores. A cadeira que ocupo
na Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, que orgulhosamente participo, né, dos seus quadros, tem por patrono o professor Maurício Oliveira, que era o professor da ESAM, antiga ESAM, hoje o FESA, que havia sido o meu orientador no mestrado. Então, Maurício Oliveira é um acadêmico fantástico, não é? Que havia me orientado, posteriormente apresentei como sugestão para os acadêmicos que ele fosse o patrono da cadeira que eu passaria a ocupar, e além de algumas outras homenagens também àquela grande figura, não é? Do ambiente cultural também, de Mossoró, educacional. Mas veja, você perguntava, Ricardo, sobre a experiência lá como secretário, né? A Secretaria da Cidadania foi uma experiência administrativa que foi empreendida ao longo de 3 gestões. Ela tinha por objetivo justamente colocar numa mesma pasta áreas afins, para que se pudesse permitir o diálogo entre essas áreas na solução dos problemas que afetam o cidadão. Considerando que o problema de saúde não é só um problema de saúde, é também um problema que diz respeito à educação. O problema de saúde não diz respeito também a questões culturais, a questões de esporte, de lazer. Dizendo de outra forma, os problemas de educação não são problemas apenas da educação. São problemas também que tangenciam com a saúde do escolar, verdade, com questões culturais, verdade, com as questões verdade, de esporte, de lazer. Então, pensando que essas áreas de interesse possuem pontos de interseção, pensou-se num trabalho intersetorial, sistêmico, ali veja aquilo que resultaria lá na frente da minha tese, né? Uma abordagem sistêmica desses problemas. Então, a Secretaria da Cidadania congregava as áreas de saúde, educação, cultura, desenvolvimento social, esporte e lazer. A gente teve a oportunidade de empreender um esforço muito grande, gigantesco, né? Não só da minha parte, mas de grandes outros colaboradores, inclusive você, Ricardo, que também colaborou com o trabalho realizado na Secretaria de Cidadania na área de educação. E aí a gente pôde construir 17 escolas em Mossoró, realizar concurso público, fazer o plano de cargos, carreira e remuneração, que hoje é cobrado e reivindicado em termos de sua execução integral verdade, pelos professores, né? Saiu da minha mesa de trabalho com a colaboração de outros colegas, além de várias outras, ginásios poliesportivos, né? E formação continuada dos professores, instalação de laboratórios de informática, de salas de atendimento educacional especializado. Foi um trabalho que na área da educação nos orgulha bastante, que a gente também conseguiu, na mesma intensidade, no mesmo esforço, reproduzir na área de saúde. Olha, no período que eu fui secretário, Ricardo, foram construídas 9 unidades de saúde em Mossoró, 2 unidades de pronto atendimento, instalamos 3 centros de atenção psicossocial, os CAPs, 2 centros de especialidade odontológica, ambulatório materno-infantil e por aí vai. Na área de desenvolvimento social, nós instalamos os 13 CRAs que existem em Mossoró hoje, foi da nossa época, o plantão social, o núcleo de apoio integrado à criança, a casa de passagem, a estrutura do desenvolvimento social toda daquela época. Então foi um trabalho muito intenso, capitaneado pela então prefeita Fafá Rosado, que é a grande maestra de toda aquela obra, com colaboradores também fantásticos e esforçados, como Gustavo Rosado, e vários outros secretários municipais. A gente não pode atribuir para si o êxito verdade, de tudo, né? Ele tem que ser compartilhado. Muito bem. Professor Francisco, agora nós vamos sair dessa área, uma bela área, do menino da Boa Vista que jogava bola na rua quase todos os dias, né? É verdade. Junto com os outros meninos. E hoje é um exemplo de vida. Querendo ou não, algumas pessoas querem ou não, é um exemplo de vida para a nossa sociedade. Você que está nos ouvindo aí, ó, tome como exemplo de vida da Boa Vista, e mostrou todo um trabalho desenvolvido de amor pela cidade de Mossoró. Vamos adentrar, professor, na academia. Sei que o senhor já adiantou alguma coisa, mas a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, como foi a sua chegada lá, na academia? O senhor nos conta esse percurso da chegada na Academia de Ciências. O convite e a indicação para fazer parte dos quadros da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, hoje, se não a mais atuante entidade da área cultural de Mossoró, uma das mais
atuantes, né? E do Estado também. E do Estado também. A gente tem muito orgulho de poder estar se congregando com pessoas proeminentes da sociedade moçoroense, ostana e potiguar, que atuam nas mais diferentes áreas de interesse do cidadão, do mundo jurídico em especial, mas também da grande área das ciências sociais, que também atua em vários outros segmentos. Então, fazer parte desse quadro é um motivo de muito orgulho para mim. Nós tínhamos um contato e um trabalho que já vimos sendo realizado em conjunto com o professor Benedito Vasconcelos. Estava ali próximo de Huerto Barreto, né, o nosso presidente, né, que tem conduzido com maestria, juntamente com seus apoiadores, como você e outros tantos, a Sejus. Então, ali, pelo caminho dessas relações que nós tínhamos, por conhecer o nosso trabalho, nós fomos convidados e indicados, aceito pela comunidade acadêmica para fazer parte do quadro de imortais da Sejus. Que coisa boa. Através do professor Wellington e do professor Benedito. E Benedito. Benedito é uma capacidade, não tenho o que comentar. Qualquer dia desses vocês vão conhecer Benedito aqui. A gente vai trazê-lo. Com muito esforço a gente vai trazer como trouxe Francisco Carlos. Professor, você já iniciou falando um pouquinho do seu patrono, o número da sua cadeira, mas descreva para a gente o seu patrono, por favor. Como ele era, quem ele era aqui em Mossoró. Eu sei que ele era professor universitário. O professor Maurício Oliveira é professor especializado na área de solos, um especialista na área de solos, formado no nível de mestrado, formado no nível de doutorado, muito reconhecido e respeitado no ambiente acadêmico, não apenas local, como também nacional, na sua área de atuação. O professor Maurício Oliveira, além de um proeminente acadêmico, era também um cidadão apaixonado por cultura. Ele cantava no grupo Vina. Né? Gorete Alves faz parte desse grupo. Juntamente com Gorete Alves, que acabou de nos brindar, né, com uma apresentação. E Maurício era essa figura mesmo, assim, eclética, né, de uma formação bastante ampla, formação humanística, não é? Técnico super especializado, mas de uma formação humanística reconhecido por todos. O professor Maurício foi o primeiro secretário de Meio Ambiente de Mossoró, na gestão de Fafá Rosado, que acabamos de falar, que começou no ano de 2005. Então, o Maurício Oliveira a gente havia conhecido no mestrado em Desenvolvimento de Meio Ambiente, eu havia acabado de dizer que foi o meu orientador. E na montagem do secretariado, o Fafá o chamou para ser o secretário de Meio Ambiente, que ele, uma trajetória, uma experiência que ele acabou interrompendo ou sendo interrompida em função do problema de saúde que acabou ocasionando o seu falecimento. Hoje o professor Maurício Oliveira dá nome a uma escola na zona rural de Mossoró, lá na região da Maísa. Verdade. Uma lei de cultura também, de Maurício Oliveira. Né? E é bastante lembrado e homenageado, e a sua memória é sempre registrada pelos moçoroenses pela contribuição que ele deu para o desenvolvimento da nossa cidade. Está mais do que justificada a escolha dele como patrono da sua cadeira. Né? É uma grande capacidade intelectual e humana. Porque eu sempre digo, não adianta você ser apenas um grande intelectual se você não entende nada de humanismo, de servir as pessoas. A grandeza, eu disse isso na universidade, ficaram olhando para mim, né? Os alunos assim ficou meio admirados olhando para mim, porque o menino tinha feito um vasto elogio de um livro que ele leu, e lá no livro, quem comentou botou professor, doutor, aquelas descrições que a gente faz da vida. Quando eu falei isso, ele ficou admirado para mim, que eu disse, olha, quem não aprende a servir, eu vou dizer que não serve para viver. É uma frase antiga dos idosos, que eles sempre diziam isso, e é uma grande verdade. Francisco Carlos é uma prova disso, de quem serve, Deus também observa. Você que está em casa, pode prestar atenção, um homem que teme a Deus, um homem que foi obediente a papai e mamãe, que estudou, trabalhou e é um vencedor. Você também pode. Não desista de sua carreira educacional, não. Não se entregue. Lute. Lute dia e noite, que você chega onde Deus vai permitir. Deus tem um plano na sua vida. Lute por ele. Professor Francisco Carlos, a gente vê você falando e eu vendo a linha do tempo, sabe? Pesquisador terrível, assim como o senhor. Você falando e eu vendo a linha do tempo, assim, o quanto a sua família foi importante nesse seu proceder caminhar,
de formação educacional, sua mãe é uma professora, sua família quase todos assim, então a boa orientação vem exatamente disso. Mas me diga uma coisa, professor Francisco, faça um resumo do livro, eu fiquei interessado nesse livro. Faça um resumo para o nosso povo que está nos ouvindo aqui da cidade de Mossoró, do livro que está no forno e vai ser lançado nesse período desse ano. Essa na forma de livro, é a terceira publicação nossa. Eu publiquei um livro em conjunto com o professor Maurício Oliveira, chamado Desenvolvimento Sustentável. Publiquei um livro chamado Breve, Passagem sobre o Tempo, o Vento, as Pessoas e a Cidade, que é uma coletânea de artigos que nós publicamos ao longo do tempo no jornal de Mossoró. E agora, Pensamento Sistêmico. Ele propõe que os problemas de saúde possam ser analisados a partir de uma abordagem sistêmica, considerando aquilo que nós acabávamos de dizer lá na experiência da Secretaria Municipal da Cidadania. Então, o problema de saúde ou a qualidade de vida da população diz respeito a variáveis que estão relacionadas a questões como saneamento básico, acesso à água, acesso à coleta de lixo, acesso à infraestrutura de saúde, claro, mas também investimento em cultura, em desenvolvimento social, em educação. Então, nós reunimos 30 variáveis que são indicadores, né, de políticas públicas para um conjunto de 198 municípios brasileiros para um período, uma série histórica de 5 anos. Então, 30 variáveis para 5 anos e 198 municípios brasileiros. Compusemos um banco de dados. Esse banco de dados foi trabalhado através de uma inteligência artificial chamada redes bayesianas. Essas redes bayesianas foram aplicadas, né, foi utilizada para operacionalizar a nossa base de dados e como saída, a saída dos resultados, nós tivemos lá a relação e os efeitos que essas variáveis têm sobre a qualidade de vida do cidadão. A qualidade de vida verificada por uma proxy de mortalidade. Então, populações que são mais saudáveis morrem, ou melhor, têm uma expectativa de vida maior. Então, a gente fez essa abordagem que chamou a atenção, como eu disse, dos editores da revista Saúde e Sociedade da PUC e a revista de Planejamento e Saúde Pública da Universidade de Oxford, né? E isso agora que nós estamos reproduzindo na forma de livro para procurar socializar ainda mais essa pequena contribuição que nós estamos dando ao desenvolvimento desse campo do conhecimento. Parabéns, professor. Nós estamos chegando ao final do programa. Televisão é coisa rápida, mas ainda vamos ouvir, não podemos deixar de ouvir a última canção de Gorete Alves e Roberta Lúcida, que nos enviou com muito carinho. Ouçamos a bela canção. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Como a passarada é a criação do pai da luz, vou começar por cancão, o canário com avestruz. A lavandeira foi freira no convento de Jesus. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Gorjeia meu sabiá, balança as asas do concris. O peru faz uma roda, voa alto colibri. O anão preto foi dono de uma fábrica de verniz. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. O Irapuru é o rei, quando canta dá um show. A rolinha é diferente, só canta fogo apagou. A canção do Bacurau é só amanhã eu vou. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Vem galo de Campina, peito e caiaruá não. Pássaro preto, anumara, curió, curiatã.
essa não tem ciúme do charme da ribação. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. De dia canta o cibite pra de noite ficar quieto. O socó vai pra lagoa, o urubu procura inseto. O gavião come pinto, João de Barra é o arquiteto. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Abre a porta da gaiola, deixa o sabiá voar. A floresta tá pedindo a volta do sabiá. Bom, gente, depois de vocês ouvirem essa bela canção de Roberta Lúcida, sanfoneira, e Gorete Alves, em homenagem aqui a todos nós, principalmente nosso convidado, nós agradecemos a você, Gorete, a Roberta, ter nos enviado esse vídeo. Professor Francisco, estamos chegando no final do programa e aí eu queria ouvir aquilo que eu sempre pergunto. Porque quem viveu a trajetória, quem sabe? Quem é Francisco? Francisco Carlos, na visão de Francisco Carlos. Eu acho que isso não é uma coisa fácil de responder, né? Porque você tem sempre uma tendência de olhar para si mesmo de uma forma muito positiva, né? E você também pode ter uma tendência de procurar enaltecer as suas qualidades e meio que esquecer os seus defeitos, as suas deficiências, né? Então, assim, não é fácil falar sobre si mesmo de uma maneira, vamos dizer assim, minimamente isenta. Aliás, é impossível fazer isso, né? De toda forma, procurando entender a sua pergunta, Ricardo, olha, eu sou um indivíduo assim, que valoriza, claro, a formação educacional, um indivíduo que entende a importância que a educação tem para o desenvolvimento das pessoas, das famílias. Eu tenho na educação, aquilo que eu consegui construir na minha vida é fundamentalmente ligado e resultado da educação que eu tive, e eu procuro para todos os cantos que vou levar essa mensagem. No campo do ponto de vista pessoal, eu diria que eu sou uma pessoa simples, que gosto de coisas simples, né, de coisas simples. Eu me interto com muita facilidade com o meu jardim, né, porque eu cuido de plantas, eu cultivo flores, eu gosto disso, né? Adoro andar de moto. Então, um gosto musical bastante eclético, né? Então, gosto do forró e da música de Gorete Alves, mas também gosto de heavy metal, de Iron Maiden, de Black Sabbath e coisas assim. Então, é um gosto musical bastante eclético. Adoro me divertir, estar com os amigos, receber os amigos em minha casa. Em geral, estar sempre com muitas pessoas, né? E eu acho que a vida é uma experiência de compartilhar experiências. Verdade. Então você deve viver ela junto com outras pessoas, né? Compartilhando aquilo que você possa ter de melhor. Então, acho que não é simples, né, falar disso tudo, mas simplicidade e compartilhar talvez sejam as duas palavras que pudessem ser o fio condutor de tudo isso. Que coisa boa. Os chineses, eles usam uma frase que eu acho belíssima. Ele diz que se duas pessoas se encontram, cada uma vem com um pensamento, uma ideia, e as duas compartilham. Uma compartilha a ideia com a outra. Quando elas forem embora, ao invés de cada um levar uma, cada um leva duas ideias. Essa é uma ideia extraordinária. Parece filosofia só, mas é uma grande verdade. Isso é a grande verdade da sociedade. Partilhar. Suas considerações finais. Agradecer a você, Ricardo. A alegria de estar aqui com você, participando dessa experiência aqui, no programa Trajetórias da ACEJUS. Registrar e reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo por Mossoró, pela cultura de Mossoró, pelo desenvolvimento da educação, das artes e da ciência em nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que temos que agradecer a sua presença, sabemos das suas grandes ocupações dentro da cidade, nos diversos cargos que ocupa. Ficamos muito felizes aqui com sua presença. Agradecemos a Gorete Alves, Roberta Lúcida, a Wanda Jacinto, que com muito carinho nos enviaram para esse programa de hoje os seus vídeos, né, participativos. A você de casa, o nosso forte abraço. Muitíssimo obrigado por abrir a porta de sua casa e nos receber todos os sábados às 19 horas. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Que seja dias felizes que precisamos.